Oi, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou reagir a uma mensagem que eu recebi lá no direct do meu Instagram. Um seguidor me mandou uma mensagem, contou o testemunho dele na mensagem, falou: Léo, grava um vídeo falando sobre essa mensagem aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou ler ela para você, vou comentar e eu quero ver o que você acha dessa história. Então vem comigo, assista esse vídeo até o final. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente, eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. Eu tenho uma pergunta para fazer no fundo do meu coração para você. Você já está inscrito aqui no canal? Porque se você ainda não tiver, eu preciso te alertar. Você está perdendo tempo. Está perdendo conteúdo. Todo dia tem vídeo novo. Se inscreve e ativa o sininho, beleza? E vem comigo até o final do vídeo. Olha só. Boa noite, Léo. Tudo bem? Gostaria de contar para vocês o meu relato com apostas. Antes, quero pedir, por favor, que, caso decida compartilhar esse relato, não mostre o meu nome ou a minha identidade, até porque tenho um nome, no mínimo, diferente. Tá bom? Pode deixar, Rogério. Mentira, não é Rogério, gente. Pode deixar que o teu nome não será revelado aqui, meu editor tomou todas as providências aí, beleza? Deixa comigo, sempre com sigilo ético. E desde já eu quero agradecer esse seguidor aí que mandou esse direct aí pra mim. Pessoal, várias pessoas me mandam direct, eu estou pensando em criar esse quadro aqui, eu quero pedir a opinião de vocês. O que você acha de eu criar o quadro aí, ó, o quadro Direct do Léo, algo assim, onde eu reajo a, quando vocês me pedem, óbvio, sem quebrar sigilo ético, a comentários de vocês no meu direct. Vamos lá, pessoal. Léo, vou primeiro contextualizar. Tenho 26 anos, venho de uma família de classe média e nunca cheguei nem perto de passar dificuldades na minha vida. Que bom, fico feliz, hein? Nunca tive tudo, mas também nunca faltou nada. Classe média mesmo, né? Desde os meus 16 anos, comecei a interessar pelo assunto investimentos. Comecei a seguir influencers e pessoas ligadas ao tema. Ai, 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 que medo, já sei onde vai dar. Quando começa a seguir uns influencers assim, E assim, desde novo comecei a me preocupar com o meu futuro e guardar. Show, top. Até exageradamente, então não é top. Boa parte da minha renda, que até então era a venda de doces, eu era o famoso mão fechada, evitava gastar o máximo possível. Cara, que legal que você vendia doce com 16 anos e guardava dinheiro. Claro que quando é demais, tudo que é demais faz mal. Mas gostei aí, ó, um rapaz de 16 anos empreendendo, até aqui as coisas estão indo. Mais tarde, com algumas situações da vida, que ainda não envolviam apostas, nem nada do tipo, precisei usar a reserva formada para mim ao longo desse tempo. Foi quando apareceram as apostas esportivas para mim. Em 2021. Olha aí, ó, pessoal, 2021. Deixa eu falar uma curiosidade para vocês. 2021 é a pandemia. Muitas pessoas viciaram na pandemia, né? Estavam em casa, ocioso, celular na mão, dinheiro no Pix, pimba. Continuando. Se não me engano, confesso que não lembro bem como comecei, se foi algum amigo, anúncio, enfim. Pensei que, por ser alguém apaixonado e muito entendido por futebol, me sairia bem e conseguiria tirar uma renda extra com aquilo. De cara, eu já viciei. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é bem interessante essa frase que ele falou. Ó. Pensei que, por ser alguém apaixonado e muito entendido por futebol, me sairia bem e conseguiria ter uma renda extra com aquilo. De cara, já me viciei. Por que eu li isso de novo, pessoal? Porque esse é o pensamento de milhares de jovens. Acham que entendem de futebol, acham que são muito bons e acham que vão conseguir muito dinheiro. Algo que envolvia muito das minhas principais paixões, futebol e dinheiro. Não tinha como dar em outra, passei a querer viver daquilo, estudar o mercado, me aperfeiçoar e viver de apostas em futebol. E isso prolongou por bastante tempo, sempre ganhando, perdendo, trocando dinheiro. Tentava mudar a estratégia e nunca gerava muito resultado. É sempre assim. Até que em 2022, ou seja, um ano depois, conheci o futebol virtual na Betano. Encontrei ali uma maneira mais rápida e eficiente de ganhar dinheiro. Entrei no grupo VIP, que dava sinais de entrada o dia inteiro e toda noite, cobrando um valorzinho a mais,
fazia o madrugadão de chips. Comprei a ideia e deu certo logo de cara. Ganhava facilmente 250, 300 reais por dia. Comecei a ver todo dia entrando muito dinheiro na minha conta. E quanto mais eu via, menos eu tinha noção do valor que ele tinha. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Olha que interessante a evolução do vício. Isso acontece com muitas pessoas pela resposta rápida. Começou na aposta esportiva e passou para o futebol virtual, que tem uma resposta mais rápida. Isso acontece muito, muito, muito. Ali foi a primeira cagada grande. Não muito tempo depois, a casa decidiu segurar. O dia ela simplesmente mudou a configuração e começou a recuperar o que tinha dado. É óbvio, né, pessoal? E o problema é exatamente esse. Quando você está viciado, não existe momento de parar. Não existe você seguir sua estratégia e parar quando perde um pouco. Você já se torna alguém ganancioso, que só quer ganhar. Quanto mais você tenta, mais você perde. O vício é assim, né, pessoal? Sinal da compulsão, não consegue parar. Em poucos dias, perdi tudo o que tinha na banca e tudo que havia guardado fora de casa. Não me endividei, não cheguei ao ponto de usar cartão ou pegar dinheiro com alguém. Se eu tivesse parado ali, o estrago não teria sido tão grande. Decidi contar para minha namorada sobre o meu vício e tive total apoio dela. Que bom que ela te apoiou, meu caro. Bom, se o problema era futebol virtual, reconheci meu vício e parei. Não senti muita dificuldade em parar. Então, continuei no que na minha cabeça não me fazia mal. Ai, que medo, que era o futebol real. Ou seja, pessoal, parou o futebol virtual. Se você não sabe o que é o futebol virtual, tá aqui uma imagem, meu editor está colocando para vocês, que é um futebol literalmente, como o nome já diz, virtual, onde você tenta acertar o resultado. Completamente manipulado, eu não confio nem um pouco no futebol virtual. E depois disso, ele voltou para as apostas esportivas. Assim, segui mais um tempo, até 2024, quando uma amiga começou a me falar que jogou em cassino online, ai ai ai, e conseguiu um bom dinheiro rápido. Aquela informação não veio no melhor momento para mim. Na época, tinha recém trocado a área profissional, estava estagiando, ganhando apenas R$ 800 por mês. Então, quando eu recebi aquela informação, pensei, bom, eu sei que isso não deixa ninguém rico. Eu sei que a casa sempre ganha e o algoritmo é formulado para as pessoas perderem. Mas também sei que se eu der uma sorte logo no início, posso receber uma grana que vai me ajudar e logo depois saio. Não sai, porque você já tem histórico de vício. É claro que não vai sair. Nem li o final da mensagem, mas já sei que não vai sair. Esse era o meu plano, infalível, apenas uma pessoa prepotente achando que poderia ser mais esperto que uma máquina. Não é mais esperto que o algoritmo, não tem como. Assim como em qualquer outro tipo de aposta que me envolvi, viciei na hora. Eu definitivamente não sou alguém que pode ter um mínimo contato com isso, que já modifica todo o meu senso de noção da realidade. Essa é uma característica do vício, sem dúvida nenhuma. Perdi a primeira, perdi a segunda, depois ganhei além do que tinha perdido, mas eu já estava viciado, não conseguia enxergar a opção de parar e assim foi indo. Aquilo, antes de tirar meu dinheiro, ainda na fase ganha e perde, já tinha tirado minha paz. E já jogava o dia inteiro e não conseguia me concentrar para fazer o básico. Isso acontece bastante também, pessoal. A pessoa quando está viciada, ela gasta toda a energia e ela não consegue focar para fazer as coisas simples do dia a dia, como trabalhar. Até que, em uma tarde de julho, se não me engano, ganhei R$ 4.200 com uma aposta de 4 no famoso Tigrinho. Não sei como seria se não tivesse acontecido esse ganho, que para mim é muita coisa. Ainda mais na situação que eu estava. Aquilo ali desregulou ainda mais o que já estava desregulado. O pouco que eu tinha de noção de dinheiro passou a não ser mais nada. Eu saquei o dinheiro e pensei, chega, não vou mais jogar. Guardei uma parte, gastei outra, mas você ter dinheiro fácil na sua conta é totalmente diferente de não ter dinheiro suado, de trabalho realmente. É, pessoal, a falta de noção do valor do dinheiro. O dinheiro, quando é suado, a pessoa obviamente dá mais valor, né? Continuando, óbvio que não parei. Dias depois, eu já estava jogando com parte que ainda não tinha.
para tentar ganhar mais. Afinal, se eu posso, em segundos, ganhar mais de 4.000, por que só vou ficar estagiando o mês inteiro para ganhar 800? A minha estratégia de tentar ter sorte uma única vez para ganhar da casa e sair passou a ser a minha estratégia diária. Eu queria dar sorte o tempo todo. E é claro que isso não acontece, inclusive eu já sabia disso. Não me recordo qual ano assinei o RD, Reservatório de Dopamina do Wesley Delanogari. Inclusive um ótimo psicólogo, um abraço pro Wesley aí, gosto muito do trabalho dele, gosto muito de ver profissionais assim. Tenho em minha memória que foi antes do meu começo com as apostas. Se não foi isso, foi no máximo no início quando eu estava apenas no futebol real. Mas creio que não. No curso, entre muitas outras coisas, aprendi que no nosso córtex pré-frontal é a área que o nosso cérebro responsável pela nossa tomada de decisão. Sim, exatamente isso. Regulação emocional como se fosse um filtro, de fato, que nos auxilia a agirmos de uma maneira que julgamos correta. Aprendi também sobre a dopamina e como ela pode interferir nessa área do nosso cérebro tão importante. Assisti aulas sobre neurociência dos vícios, sobre modulação do nosso ambiente visando nosso desenvolvimento e sobre inúmeros outros assuntos relacionados ao nosso comportamento, que por um tempo de nada adiantaram. Foi como se eu fosse um completo leigo no assunto, totalmente dominado pelo vício. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem filtrar o conhecimento. Isso acontece bastante, principalmente quando a pessoa está mergulhada no vício assim. Agora vou tentar ser mais breve possível. Desde que iniciei no cassino, tive 2 momentos impactantes de perda. Primeiro foi em 2024, quando perdi o que tinha e infelizmente tinha limite de vários cartões. Então fui usando até ter dividido em parcelas, mais de 10 mil reais para pagar. Pessoal, para muitas pessoas pode ser pouco 10 mil reais, mas para um cara que ganhava no estágio 800 é muito dinheiro. No mês em que não aguentei mais e fui pedir ajuda para o meu pai, tinha aproximadamente uns 3 mil de fatura, sendo que eu ganhava 800 reais. É isso que eu estou falando, pessoal. Ali me vi sem saída. Sabia que se eu usasse mais limite, iria me complicar mais e não tinha como opção pagar uma agiota, pois tinha noção de que se eu perdesse, colocaria eu e minha família em perigo. Como disse no início do relato, sou de uma família classe média, com condições relativamente boas e sempre tive pais muito presentes. Portanto, eu sabia que se desse uma merda grande, eu teria para quem recorrer. Bem detalhado esse relato, pessoal. O que vocês estão achando do relato? Fica comigo que vai ficar mais interessante aqui, ó. Vem comigo que vai ficar mais interessante. E assim fiz. Um dos momentos mais difíceis para mim em todo esse processo foi ver a cara de decepção do meu pai. Ai, que triste, gente. O motivo não faltou para ele ficar assim. Trabalhou duro a vida inteira, proporcionou minha vida tranquila para mim e para meus irmãos, e eu retribuo pedindo ajuda para pagar dívidas que eu fiz com jogos. A reação dele foi decepção e raiva, mas mesmo assim disse que iria me ajudar financeiramente. Porém, como vi a chateação grande que ele estava, não tive coragem de falar do prejuízo todo. Falei apenas o que seria suficiente para cobrir o mês que estava. Pessoal, infelizmente a pessoa quando vai pedir ajuda, muitas vezes por vergonha, não fala tudo, né? Fala só um pouco e esse é um grande problema, porque acaba decepcionando mais de uma vez a família, porque não conta tudo, depois vai ter que contar tudo. Provavelmente ele teve que contar tudo depois. Mesmo ficando mal com o ocorrido, mesmo tendo conseguido a ajuda que precisava para pelo menos pagar as contas do mês, dias depois já estava jogando novamente. É o que eu sempre falo, pessoal, não adianta pagar as contas, tem que tratar, porque senão volta a jogar. Pois todo o montante que eu ainda tinha para pagar por longo de meses pela frente era um gatilho para mim e não via outra saída a não ser tentar recuperar com os próprios jogos. Não me recordo bem como foi esse período, logo após o ocorrido. Sei que voltei a jogar logo depois, mas acredito que tinha ficado em um perde e ganha por um tempo. E o vício só intensificado. Em fevereiro de 2025, consegui uma vaga de emprego que almejava há muito tempo. Lembro que assim que recebi a ligação com a confirmação da vaga, caí no choro e logo liguei para os meus pais para contar a notícia. Após muito tempo sair daquela situação, a oportunidade veio e eu comecei a ver um horizonte claro mais uma vez. Porém,
eu estava enganado. Quanto mais dinheiro um viciado tem, mais dinheiro ele se afunda. Isso aí, sempre falo isso. Quanto mais dinheiro tem, mais ele aposta. Por isso que tem que tratar. E assim eu fiz. Depois de pouquíssimo tempo na empresa, voltei a apostar. Olha só, pessoal, quando não trato o que acontece. E com um salário bom, comecei a apostar mais. Eu saía de casa jogando, trabalhava jogando e vi meu desempenho, que até então estava muito bom, decair. Eu demorava a fazer as tarefas simples e não conseguia focar em nada. Inclusive, agora vou falar algo que nunca vi ninguém falando em nenhum relato, pelo menos não claramente. O viciado joga a todo momento, desde que acorda até dormir. E não necessariamente a pessoa deixa de fazer as coisas para ficar em casa jogando. Como é preciso disfarçar e fingir que está tudo bem, joga enquanto faz as coisas. Ou seja, joga enquanto escova os dentes, enquanto toma banho, enquanto dirige, colocando a própria vida em risco e a vida de outros também, enquanto trabalha, enquanto almoça, enquanto faz academia, joga no rolê com os amigos durante a aula e em qualquer situação ou lugar. Isso aí eu concordo, pessoal. Vários pacientes já me contaram isso. Joga principalmente no banheiro. As minhas próprias idas ao banheiro... Aí, ó, acabei de falar isso, ó. As minhas próprias idas ao banheiro eram incontáveis ao longo do dia, tanto para jogar quanto realmente para fazer as necessidades, porque o jogo e a ansiedade gerada por ele desregulam o meu intestino. Perfeito! Olha, ó, fica a dica, se o teu familiar que é viciado está indo muito no banheiro, presta atenção. Não sei se isso é possível, mas é o que eu sentia. Então, o viciado, 80% do dia, vive apenas com um braço, o outro serve para segurar o celular e ficar clicando em um botão. Cara, muito detalhado, gostei, hein? Agora voltando ao relato. Em dado momento, acabei voltando a me endividar. Meu salário ia todo para pagar as contas do jogo e não conseguia usufruir daquilo que tanto quis um dia. Então, o gatilho voltou. Não conseguia sair enquanto estava cheio de coisas a pagar e acabei me afundando. Até chegar no segundo momento de impacto, quando cansei e contei para minha namorada que já tinha me apoiado uma vez quando ocorreu o caso do futebol virtual. Senti que dessa vez o julgamento foi maior. O tigrinho e cassinos, no geral, para ela, era um vício de pessoas com baixo grau de instrução, com condições financeiras mais baixas. Expliquei tudo para ela. Estava totalmente fragilizado. Ela se esforçou muito, mas entendeu. Sabia que se reagisse apenas julgando, me deixaria pior. Decidiu me apoiar novamente e de maneira efetiva, não financeiramente. Que bom que ela não te deu dinheiro. Como solução, realizei minha autoexclusão em todas as casas e pedi que ela diariamente olhasse todas as minhas contas bancárias, meu extrato, minhas compras no crédito e tudo que eu pudesse. Isso na hora surtiu efeito. Eu não jogava mais, pois sabia que no mesmo dia ela iria ver se tivesse algo. Terminaria comigo no mesmo momento. Eu só não esperava uma coisa, que em pouco tempo ela passaria a não olhar mais e simplesmente confiasse em mim. Fica a dica aí. Se você é familiar, eu sei que é cansativo. Fica de olho. Olha, ela deixou de olhar e aí vai. Porém, um viciado ou recém-viciado não é alguém confiável. Quando percebi que não estava mais sendo vigiado, voltei a jogar. Apenas a autoexclusão ajuda, mas não resolve nada. Casas de apostas são o que não faltam. E voltei a jogar de um ritmo mais pesado e dessa vez foi diferente. Comecei a ganhar valores altos e constantes. Estava usando uma estratégia de ganhar e sair. Ou seja, aproveitei o fato de que normalmente, não em todos os casos, a casa primeiro te dá e depois te tira e comecei a ganhar e ir para outra casa. Isso funcionou por um tempo, é claro que só por um tempo, né? Porque o viciado não para por aí. Um tempo, consegui bastante dinheiro, voltei a investir, que foi algo que sempre gostei, dei presentes e aproveitei de várias formas. Ainda tinha muitas coisas para pagar nos meus cartões, mas ao mesmo tempo tinha recurso comigo. Obviamente, isso tinha prazo de validade. E a validade seria eu encontrar uma casa que não funcionasse assim. Nessa casa não chegaria um momento que eu ganharia. Eu só perdia mais e mais. Como na minha cabeça uma hora ela ia pagar, insisti até perder tudo que eu tinha.
É isso, pessoal. Na cabeça do apostador, eu sempre falo isso, todos os meus vídeos eu falo isso. Ele acredita que ele vai ganhar, que uma hora a casa vai pagar. O baque foi grande. Quando pensei que tinha passado por isso, que finalmente encontraria minha tranquilidade mental e financeira, voltei a estaca zero. Mais uma vez, voltei a ser alguém apenas com dívidas e trabalhando para sustentar o vício. Não aguentava lidar com aquilo sozinho e não tinha mais minha namorada para me amparar. Se eu falasse mais uma vez algo desse tipo para ela, nosso relacionamento acabaria. Nesse mesmo tempo, menti diversas vezes. Quando ela me perguntava se voltei a jogar, sempre negava e ela falava que nunca mais faria isso. Então, recorri aos meus sogros, por dois motivos. O primeiro, porque sei que eles gostam muito de mim e que me dariam apoio, e o outro porque acreditava que eles poderiam ajudar financeiramente. Contar a eles não pesou tanto quanto contar para meu pai, por exemplo. Abri o jogo, falei o que vinha acontecendo, contei tudo o que eu devia, só não entrei em detalhes, a ponto de contar todo esse histórico que estou lhe contando, porque isso mudaria completamente a visão deles sobre mim. Isso me deixaria ainda pior. Afinal, sou alguém que me relaciono com a filha deles, então teria um peso muito grande um relato desse. Concordo. Prontamente me prestaram apoio, porém, diferente do que eu imaginava, o apoio foi apenas com acolhimento e suporte na minha organização financeira. Como são contadores, entendem bastante de finanças e me ajudaram a visualizar toda a minha situação. Isso me ajudou muito e fui recuperando aos poucos. Mas, Léo, como você sempre fala nos seus vídeos, as dívidas e contas a pagar são gatilhos. Apenas parar de jogar não faz com que você se veja recuperado. Você ainda se sente prejudicado. E isso faz com que você fique inquieto e queira solucionar de alguma maneira, da pior maneira, inclusive. Voltei a jogar e pela última vez tive uma perda grande. Ali eu já não aguentava mais, era muito tempo perdido, não via perspectiva de futuro nenhum e só me afundava mais. Foi quando recorri à minha mãe, a quem esse tempo todo tentei blindar do problema, pois já tinha decepcionado meu pai. Não queria que mais uma pessoa, uma das mais importantes da minha vida, soubesse a pessoa que me tornei. Mas não tive escolha. Em uma manhã de um dia de semana, preparei um texto e enviei para ela pelo WhatsApp. Moramos em cidades diferentes, mas nos falamos todos os dias. Fiquei muito nervoso, não sabia como seria a reação dela, até que ela respondeu e teve uma abordagem muito diferente de que quando contei para o meu pai. Em momento nenhum me apontou o dedo ou fez com que me sentisse mal de alguma forma. Ela não queria me ver mal, se dispôs e se comprometeu a pagar todas as dívidas que eu tinha advindo dos jogos. Foi aí que minha vida mudou novamente. E eu voltei a viver, Léo. Eu não vivia mais jogando, nem trabalhava para pagar minhas dívidas. Finalmente tinha uma vida normal novamente. Podia sonhar, fazer planos, fazer o que queria e podia aproveitar de uma vez por todas a minha condição financeira. Hoje falo com felicidade, que não tenho mais contas para pagar relacionadas a jogos, tenho dinheiro em conta investido, visando meu futuro e mês passado comprei à vista passagens para conhecer a Europa. Opa, vai para a Europa, ó. Isso para muitas pessoas é comum, mas para mim, principalmente depois de tudo isso, é algo extremamente significante. Tenho total ciência de que minha recuperação não foi nem de longe uma recuperação com mérito 100% meu. Sinceramente, Léo, não sei como eu estaria hoje se não fosse essa ajuda financeira. Talvez ainda encontrasse no vício, ou no mínimo estaria muito mal e com uma depressão. Esse foi meu relato, Léo. Perdão se no meio dele você encontrar alguma informação desencontrada ou algo assim, pois foi tanto tempo inserido nisso que muitas informações não recordo ou acabo embaralhando na linha do tempo. Mas acredito que consegui me expressar, pelo menos em maior parte, de maneira clara, apesar de não tão objetiva. O vídeo ficou longo, vocês viram, mas espero que tenha ficado bom. Quero agradecer por ler meu relato e por todo o seu trabalho, que com certeza tem ajudado muitas pessoas. Aí aqui ele mandou uma figura para vocês, pessoal. Eu vou colocar essa figura na tela. Por fim, o print que eu ia mandar era esse. Fui olhar meu gráfico de rendimentos, onde invisto,
e vi que ele reflete muito bem a realidade. Tudo que vem fácil vai fácil. Em 2025 ganhei muito dinheiro rápido e a queda foi grande. E aqui está o investimento dele de 2026, ó. Olha que interessante. Aqui, ó, o dinheiro que ele ganhou rápido, foi rápido. Ele perdeu tudo rápido, pessoal. Então, ó, em 2025 ele estava apostando, ele perdeu tudo rápido. Depois que ele parou de apostar, os investimentos deles foi subindo. Bom, primeiro eu quero te agradecer por esse relato bem interessante, muito bom, parabéns pela recuperação. Segundo, eu senti falta de tratamento. Você não fez tratamento? Não fez nenhum tratamento? Se você não fez, mesmo que você se sinta bem agora, sugiro que você busque tratamento, tá bom? Eu sempre falo isso. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse relato? Deixa nos comentários aqui, vocês se identificaram com esse relato? Sim ou não? Fez sentido para vocês? Querem que eu veja mais relatos como esse que chegam no direct do meu Instagram, onde as pessoas autorizam? Ele autorizou, só pediu para não falar a identidade dele. Quero dizer para vocês, se você está viciado em apostas também, eu convido você para conhecer o Cartada Final, o programa Cartada Final, onde eu ensino literalmente o passo a passo para sair do vício, onde eu ensino tudo o que você precisa saber para sair do vício em apostas. Quer conhecer o programa Cartada Final? Primeiro link aqui da descrição, beleza? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho e me segue lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira, o mesmo Instagram que esse rapaz mandou a mensagem dele, beleza? Um grande abraço, tamo junto, valeu!